começando o Ana Maria Hatz em Família, nessa sexta-feira, última sexta-feira de janeiro de 2022, no dia 28, que é hoje, né? Então, gente, nós estamos falando, como sempre, nessa TVI, Canal 17, que é a emissora que mais fala de Petrópolis. Então, o Covid, eu tenho que falar do Covid, né? Porque continua aumentando assustadoramente no município. E mais de 17.766 pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. Tomaram a primeira e não voltaram para tomar a segunda. Isso sem falar nas crianças que precisam ser vacinadas e nos jovens para que voltem à escola, às salas de aula, com segurança. Por isso é que a secretária de Educação resolveu falar que o retorno às aulas só seria no dia 14 de fevereiro. Então, foi adiado para o dia 14 de fevereiro, numa orientação do Comitê Científico, realizada nessa última quinta-feira, dia 20. Porque, segundo ela, a secretária de Educação atual, Adriana de Paula, é preciso promover de forma segura esse retorno às salas de aula para os alunos, para os professores, os profissionais da área, os servidores das escolas e até para as famílias. Então, é preciso que a vacinação para jovens e adultos se adiante, já esteja em ritmo mais acelerado, para que esse voltar às aulas seja feito com mais segurança e que ela tenha tempo de organizar toda a rede para esse retorno no dia 14 de fevereiro. Acho que é uma boa medida, né? Uma medida bastante tranquila e certa. Aquela ligação do Bingen e da Quitandinha, que o povo de Petrópolis espera há 81 anos, continua esperando, né? Aquele governo interino, com o Ingo Ramos à frente, tinha feito um encaminhamento e uma gestão junto ao Ministério do Transportes, e estava tudo mais ou menos encaminhado, mas havia necessidade ainda do governo oficiar a Concer, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público Federal, que fazem parte dessa obra como entidades, né? Então, o novo governo está agora esperando um pronunciamento para que a obra realmente comece. Comece, porque nem começou, né? E nós temos muita confiança que o nosso deputado federal Hugo Leal, lá em Brasília, possa dar uma agilizada nisso aí, para a gente não ter que ficar esperando mais 81 anos. Meu Deus do céu! O carnaval também foi adiado para abril, mas os feriados de fevereiro vão permanecer, né? E a prefeitura tem 30 dias para regularizar a nova lei municipal, que é 8.267, que foi promulgada agora no dia 20 também, que penaliza aqueles que causarem maus tratos nos animais com o pagamento das despesas e de assistência veterinária e outros custos que se façam necessários para esse atendimento àqueles que sofreram maus tratos, né? Outra coisa que eu queria lembrar a vocês é que aqueles deslizamentos que acontecem por rochas no Ingá continuam acontecendo. E a área foi agora outra vez interditada, e o presidente da Defesa Civil, Coronel Gil Kempers, fala que qualquer
alteração, ruído, barulho, fumaça, qualquer som estridente, estalos ou modificações que se vejam na rocha, os moradores têm que se retirar imediatamente e comunicar à Defesa Civil. A maioria dos moradores da área já tem casas em outras localidades. E os que estão no entorno, a Defesa Civil solicita toda atenção ao menor sinal de alguma alteração na rocha, no ambiente daquela região, que pode novamente causar várias confusões. Essas confusões crônicas de lá estão registradas desde 2014. Em 2014, 6 casas foram interditadas. Cerca de 300 moradores tiveram que deixar as suas residências. 3 anos depois, em 2017, novos deslizamentos. E, em 2019, um novo rolamento de bloco aconteceu lá na rua Arnaldo Pelingeiro, dando, assim, aos moradores uma insegurança muito grande. Então, a área continua interditada, continua sob júdice, vamos dizer assim, e o coronel pede a todos que fiquem atentos para que não aconteçam intempéries e acidentes de maior monta. Vamos agora passar nossas entrevistas, que estão aí para nos dar um pouquinho de prazer, eu espero. Vamos conversar agora com o Dr. Kleber Francisco Alves, que é defensor público e professor da Universidade Católica de Petrópolis. Doutor Kleber, muito boa tarde. É um prazer ter o senhor aqui no meu programa e agradeço a sua disponibilidade de nos dar essa entrevista. Eu estava vendo uma entrevista sua ou um artigo seu no jornal sobre os prefeitos antigos que a cidade teve, num resgate histórico que o senhor está levantando para o centenário da Academia Petropolitana de Letras. É isso, mais ou menos, doutor Kleber? Exatamente, Ana Maria. Eu agradeço, muitíssimo estar novamente aqui no seu programa, já tive a honra de ser entrevistado. A honra é minha. Não, com certeza. Fico muito feliz de estar participando aqui com essa oportunidade de conversar um pouquinho com você e com o seu público, sobre assuntos tão caros à vida cultural e à história da cidade. E como foi apontado, nós estamos, nesse ano de 2022, celebrando o centenário de fundação da Academia Petropolitana de Letras, entidade da qual eu sou membro desde 2010. Eu sou titular da cadeira 28, cujo patrono é o poeta Castro Alves, o grande poeta baiano Castro Alves, o grande abolicionista Castro Alves. Pois bem, e exatamente nesse contexto da comemoração do centenário, é importante destacar que a Academia Petropolitana de Letras é a mais antiga academia de letras de uma única cidade do Brasil. Então, isso é uma honraria para Petrópolis, esse pioneirismo de Petrópolis, uma cidade tão importante, tão conectada com as questões culturais e literárias já há um século. E exatamente por conta do centenário da academia, eu estou participando da diretoria também da entidade, cujo presidente atual é o professor Leandro Garcia, é o nosso presidente, e ele, então, me convidou para ser o diretor secretário, e nós temos uma coluna no Diário de Petrópolis a cada 15 dias, sempre às terças-feiras, quinzenalmente, e é a coluna oficial da Academia Petropolitana de Letras. E essa coluna é publicada e nós, então, combinamos, eu me dispus a cada mês, uma vez por mês, produzir um artigo especialmente com resgates históricos sobre figuras marcantes em que a minha intenção é dividir por setores da atividade da sociedade em geral, e a cada quinzena, quer dizer, a cada mês, a coluna será mensal. A coluna é quinzenal,
mas o artigo com os resgates históricos ocorrerá a cada mês, falando, então, sobre acadêmicos ao longo desses 100 anos que se destacaram nas suas respectivas atividades. E, como você bem mencionou, na segunda semana de janeiro, né, que foi exatamente no dia 18 de janeiro, terça-feira, dia 18 de janeiro, foi publicado, então, o artigo referente ao mês de janeiro, e esse primeiro artigo, tal como será também o segundo, que vai sair em fevereiro, a minha intenção foi focar nos políticos, as pessoas que se destacaram na atividade política e que foram membros efetivos da academia. Como na pesquisa histórica que eu comecei a fazer para preparar os artigos, realmente o número de pessoas foi bastante grande, eu então decidi dividir em 2 artigos. O primeiro, aqueles que ocuparam a prefeitura, o cargo de chefe do Poder Executivo, e o que vai sair logo em seguida, agora em fevereiro, já convido os leitores para ficarem atentos, a data precisa, deixa eu ver se eu tenho aqui, até para já divulgar, para quem quiser acompanhar Isso. quinzenalmente. É importante, né, para todo mundo já ter a divulgação, né, doutor Kleber, e poder acompanhar. Quem quiser, quer dizer, para a coluna do dia 18 de janeiro, talvez só lá no arquivo do Diário de Petrópolis, que poderá encontrar quem quiser guardar. Mas a intenção, Ana, é que sejam artigos, serão 12 artigos ao longo de um ano, que fiquem também para os anais da história de Petrópolis, registrando... Mas eles devem colocar no YouTube, será que não, doutor Kleber? Certamente na página da academia, tem uma, né, página no Facebook, e tem a página oficial, isso deve também ser publicado lá. Então, a próxima vai ser no dia 15 de fevereiro, uma terça-feira, e o tema, então, vão ser os parlamentares, os que ocuparam função parlamentar e que foram membros titulares da academia. Então, essa é a ideia. Então, o senhor pode fazer rapidamente um resumozinho para nós de como foi esse primeiro artigo, dos políticos que foram acadêmicos também, e depois nos dizer, nessa segunda, quem é que estará enquanto parlamentar nessa segunda abordagem que o senhor vai fazer? Perfeito. Bem, eu te peço, já falei na outra entrevista, eu é que deveria estar lhe tratando de senhora, doutora Ana Maria Reis. Disso. Mas acho que é um programa mais informal, então, por favor, também, sem formalidade, não tem doutor, é Kleber, por favor, fique à vontade. Tá bem, Kleber. Para mim vai ser difícil de tratar de Kleber, mas vou tentar sim, com o maior prazer. Então, nessa primeira coluna, como eu disse, a ideia é falar sobre o mundo da política, aqueles políticos que tiveram uma atuação destacada e que foram também membros da academia. Aqui eu acho que é importante a gente esclarecer, é muito parecido com o que acontece com a Academia Brasileira de Letras, Ana. Obviamente, a gente se inspirou, os fundadores da Academia Petropolitana, em 1922, se inspiraram na Academia Brasileira de Letras, que na época tinha menos de 30 anos de existência. Era uma academia recente, mas que era já uma instituição de destaque no Brasil. E, embora o leigo possa pensar a Academia de Letras é exclusivamente para escritores, no sentido assim, grandes literatos, é óbvio que é o locus, o lugar adequado para acolher esse tipo de público. Mas as academias de letras têm um papel nas sociedades também de agregar pensadores, pessoas que se desempenham funções no mundo cultural de alguma relevância, considerada pelos seus pares, como sendo um espaço de discussão cultural, de difusão cultural e de preservação também da memória daquela comunidade. Então, nesse sentido, tal qual ocorre com a Academia Brasileira de Letras, ao longo dos 100 anos de existência da nossa academia, como no caso da Academia Brasileira de Letras, inúmeras figuras de destaque de vários setores da vida social foram eleitas. Acabamos de ter, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, a eleição da Fernanda Montenegro, do Gilberto Gil, que são artistas, não são escritores no sentido estrito, né? E temos, por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, figuras de ex-presidentes da República, que são escritores também, como Fernando Henrique Cardoso, o José Sarney, né? O próprio Getúlio Vargas foi membro da Academia Brasileira de Letras. E a nossa versão municipal, né, não foge a essas tradições. Um ponto que eu gostaria de destacar antes de comentar sobre as figuras que foram destacadas nessa primeira sessão é que
sobretudo no passado, a gente verificava uma presença muito grande dessas elites intelectuais, elites literárias, elites culturais no mundo da política. Infelizmente, hoje a política tem sido tão desqualificada, que desmotiva certas figuras de grande peso, de grande envergadura cultural, que acham a atividade política uma atividade secundária, desprestigiada. Isso é uma pena, né? A gente precisa reverter esse quadro. E, no passado, então, vários intelectuais ocuparam funções de destaque na nossa academia. Então, essa primeira coluna nós falamos sobre os prefeitos. Nós tivemos vários prefeitos ao longo desses 100 anos que foram membros da academia. O próprio primeiro ato, na fundação da academia, que ocorreu em agosto de 1922, o grupo de intelectuais, poetas e escritores que decidiu fundar essa academia convidou o prefeito da época, que era o doutor Eugênio Lopes Barcelos, que dá nome a uma rua aqui no Valparaíso, inclusive, né? Rua Doutor Eugênio Barcelos, que era um advogado militante na cidade, era vereador e estava no exercício da presidência da Câmara e, como tal, era o chefe do Poder Executivo naquele momento, para que ele fosse presidir a reunião de fundação. Olha que coisa interessante. Então, vamos convidar o prefeito, entende? Não é curioso isso? Mas ele era o chefe do Legislativo, da Câmara de Vereadores, e estava exercendo a função de prefeito. Exatamente. Por que isso? Era uma conjuntura, eu não consegui aprofundar os detalhes históricos, mas esses primeiros anos, porque a gente sabe que Petrópolis, embora tenha sido fundada, como sabemos, em 1843 e elevada à categoria de cidade em 1857, ao longo de mais de 50, 60 anos, não existia o cargo de prefeito. É verdade. A chefia do Poder Executivo, quer dizer, quem administrava a cidade era o presidente da Câmara. Então, é uma função inerente à condição de chefe do Poder Legislativo. É verdade que o nosso primeiro prefeito foi nomeado em 1916. Foi o Oswaldo Cruz, como todos nós sabemos, é uma situação histórica importante, né? Petrópolis ter tido como primeiro prefeito o famoso médico Oswaldo Cruz. Ele foi nomeado prefeito em 1916, mas logo em 1917 ele faleceu. E aí, então, nesse período, eu não sei dos detalhes políticos históricos, preciso até aprofundar, né, porque eu foquei mais na parte literária. Mas essa inconstância também de exercente do cargo de prefeito acarretou para a circunstância de que, exatamente no mês de agosto de 1922, quem estava como chefe do Poder Executivo, como prefeito interino, era o doutor Eugênio Barcelos, e a ele coube a honra de presidir a sessão de fundação. Você quer perguntar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, depois do doutor Eugênio Barcelos, o senhor focou a figura... Bem, então o Eugênio, essa situação de que, no momento da fundação, o próprio prefeito estava lá legitimando, validando e dando a sua autoridade, seu prestígio para a instituição. Nesse momento originário, como aí já adiantando a próxima coluna que nós vamos falar, dentre os membros fundadores, alguns outros vereadores foram também membros fundadores. Eu vou mencionar, aí, já adiantando a coluna do mês que vem, o vereador Arthur Alves Barbosa, que tinha sido também presidente da Câmara de 1913 a 1916 e, portanto, chefe do Executivo, não com o título de prefeito, como parlamentar, por isso que eu vou falar dele na próxima sessão. E ele foi um dos fundadores, ele era vereador no momento em que a academia foi fundada. Também o doutor Arthur de Saerpe Filho, né, a família Saerpe, tão importante em Petrópolis. O Arthur de Saerpe Filho, que era um médico nesse momento, era vereador integrante da Câmara Municipal na década de 20 e foi integrante fundador da academia, né? Bem, partindo para os prefeitos, logo depois nós tivemos o prefeito Paula Buarque. É muito importante mencionar o prefeito Paula Buarque, que ele foi prefeito na década de 1930. Né? Ele, na verdade, foi prefeito de 1927 a 1929, um pouquinho antes da década de 30, e coube a ele fazer uma campanha muito forte no que se refere à definição da data da fundação de Petrópolis. Então, ele foi uma figura muito ativa, muito marcante
na história de Petrópolis. Paula Buarque foi presidente da nossa academia também, era médico também. Ele, inclusive, morava naquela casa ali da esquina da Praça Dom Pedro, que hoje é uma sede de uma instituição bancária, né? Aquela casa bonita ali, em estilo normando. Ali era a casa do prefeito Paula Buarque. Então, ele foi membro da academia, foi presidente da academia e foi membro. Então, eu menciono nessa coluna o Paula Buarque. Depois, o professor e advogado Mário Aloysio Cardoso de Miranda, que foi prefeito também na década de 30, foi membro da academia, e foi ele, inclusive, que bateu o martelo e definiu que a data de fundação de Petrópolis deveria ser fixada em 16 de março de 1843, e em 1943 foi celebrado o centenário da cidade, cujas festividades tiveram um grande protagonismo da Academia Petropolitana de Letras naquele momento, que era uma instituição, então, com 21 anos de criada. O outro prefeito que eu destaco na história é o doutor Nelson de Saerte. Eu imagino que você tenha chegado a conhecê-lo, né? Deve ter convivido com ele. É uma figura mais recente da nossa história. O doutor Nelson de Saerte, que foi prefeito de 1959 a 1963. O Nelson de Saerte também tinha sido vereador antes, e presidente da Câmara, e depois ele foi eleito para a academia, e em 1959, quando ele tomou posse como prefeito, ele já era membro da Academia Petropolitana de Letras e foi um grande prefeito também, permaneceu na nossa academia até 1989, quando ele faleceu, um membro muito ativo e participante. E o último mencionado, a última figura mencionada na academia, foi o prefeito Flávio Castriotto, um dos prefeitos que governou por mais tempo a cidade de Petrópolis, né? Como eu menciono aqui na academia, o Flávio Castriotto era jurista, ele chegou a ser juiz de direito em Niterói, foi procurador da Fazenda, membro do Ministério Público, até que ele foi convidado em 1949, 1949 não, acho que foi em 47, mais ou menos, para assumir o cargo de prefeito de Petrópolis, logo depois da queda de Getúlio Vargas, quando houve... Não, 45, a queda de Vargas foi 45. Ele foi convidado a assumir o cargo de prefeito porque o poder executivo, a prefeitura, o governo, foi entregue ao poder judiciário. Como houve a queda do Vargas, até que se fizessem novas eleições, a redemocratização do país, aquela coisa toda, o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o presidente supremo que governou o país, e nos estados, então, os presidentes dos tribunais nomeavam o prefeito. Então, ele foi prefeito por um curtíssimo espaço de tempo e logo depois se candidatou a prefeito. Foi eleito, depois foi eleito novamente em 1951 e governou a cidade, aliás, em 1955 ele foi eleito novamente e depois em 1963, né? Então ele exerceu 3 mandatos como prefeito eleito e exatamente nesse momento, depois de já ter sido prefeito, ele foi eleito membro da Academia Petropolitana de Letras e chegou mesmo até a ser presidente da Academia Petropolitana de Letras em 1982, quando ele já tinha deixado a vida política, ele foi presidente da APL. Então, foram esses os retratados e comentados na primeira coluna. São 5 prefeitos, então, né? Que foram 5 prefeitos. 5 prefeitos. Enquanto tais, 5 prefeitos. Né? Tem os outros que exerceram a presidência da Câmara, que temporariamente exerceram a presidência da Câmara, mas na condição de prefeito, membros da academia, foram 5. Né? Qual foi a produção desses prefeitos literária, enquanto prefeitos? O senhor pode fazer uma apanhada assim rápido, porque é curioso isso, né? Como é que eles, na frente do executivo, com uma função tão proativa, né? Eles ainda tinham a possibilidade ou a capacidade de se introjetar e pensar e redigir. Isso é uma coisa muito interessante, né, Kleber? Pois é verdade. A produção, sobretudo dessas figuras, era uma produção que se manifestava mais nos jornais, né? Tá. Através de artigos, crônicas, muitos têm poesias, né? Então, a produção deles se destaca mais em crônicas, em trabalhos publicados em jornais. Alguns deles chegaram a ser compilados em livros, né? O
próprio Flávio Castriotto teve alguns livros que foram publicados, né? Chegou a ter um romance, que eu não sei se chegou a ser editado, mas que há registro na bibliografia dele de ele ter escrito um romance, mas eles destacavam-se mais pela produção da oratória, né? Porque esses discursos que hoje em dia são meio que improvisados, né? Na política, hoje em dia, a coisa é feita assim meio... mas eram peças literárias, Ana, eram tão ricas a produção deles, que isso era considerado um estilo literário, né? O Flávio Castriotto, sobretudo, todos eu não o conheci, naturalmente, mas as pessoas que o ouviam e os documentos que ficaram... Eu conheci. Ele era uma figura interessantíssima, muito culto, um papo agradabilíssimo, e ele realmente tinha o poder da oratória, mas dessa oratória elaborada, não é a oratória que os políticos fazem hoje em dia, era uma oratória assim, pensada com antecedência, elaborada, com muito cuidado com a linguagem, com a impostação de voz. Era uma coisa feita de outra maneira. É uma arte, né? Exatamente. E aí, não só esse improviso, a capacidade, a inteligência, mas a preocupação de produzir discursos escritos, sobretudo em momentos assim chave, que eram discursos muito densos em termos literários, né? Mas, paralelamente a isso também, como eu falei, crônicas, poesia, sonetos, né? Havia uma preocupação muito grande com a forma também, a poesia muito elaborada. Então, todos eles têm registros de produção dessa natureza. Perfeito. A ideia da coluna de fevereiro é como eu percebi que o espaço que a gente tinha para publicar no Diário de Petrópolis é restrito. Eu pensei que tem muita coisa para falar, então eu vou falar dos prefeitos, dividir os políticos em 2 momentos. E sobre os parlamentares, também a pesquisa que eu já fiz detecta uma quantidade enorme de parlamentares, sobretudo no âmbito estadual, de deputados estaduais, vereadores, isso bastante marcante, e até de deputados federais. No caso do Flávio Castriotto, fazendo essa passagem, ele foi um brilhante deputado federal de 1951 até 1955, né? Exerceu o cargo de deputado federal eleito democraticamente pelo povo nesse período. Depois nós tivemos, dentre os que eu vou destacar na próxima coluna, uma figura também marcante para a história educacional de Petrópolis, que é o professor Carlos Alberto Werneck. O professor Carlos Alberto Werneck fundou o Colégio Werneck e enveredou pela política, era outro também, que era professor de português, então tinha uma produção, uma capacidade de oratória, de produção de texto, discursiva fabulosa, e ele foi eleito deputado federal, né? E exerceu a função de deputado federal na década de 60, chegando, inclusive, ao cargo de vice-líder do governo, né? Ele foi no período do golpe militar de 64, que, na visão de muitos, pelo menos no primeiro momento, não era para ser o que acabou se tornando, né? Era para ser... havia uma bem intencionada preocupação de preservar a democracia no Brasil, evitando o radicalismo de esquerda naquela mentalidade, mas o problema é que o outro radicalismo, os extremos do pêndulo, são todos eles muito ruins e a gente caiu na ditadura, aquela situação toda dramática. Mas o Carlos Werneck, que era um democrata, chegou a ser vice-líder do governo nos anos iniciais do governo militar, com o Marechal Castelo Branco como presidente da República. Depois eu vou focar também no Arthur Barbosa, fazendo essa transição dos prefeitos, na medida em que o Arthur Barbosa foi fundador e era vereador no momento. O Arthur Barbosa foi fundador da Tribuna de Petrópolis, era um jornalista bastante destacado, e também, além de vereador, foi deputado estadual. Depois nós temos uma figura emblemática desse passado, que é o Alcindo Sodré, foi vereador, foi primeiro diretor do Museu Imperial, foi um dos criadores do Museu Imperial, uma figura importantíssima na história de Petrópolis. Temos ainda o Carlos Maú, que é um petropolitano também famoso, que dá nome a uma praça lá na Mosela, e que foi deputado estadual, era um jornalista muito combativo, né? Depois nós temos o professor Paulo Machado da Costa e Silva, uma figura emblemática, chegou a ser presidente da nossa academia também, foi vereador. O próprio dessa geração que já faleceu, a gente mencionaria o professor João Francisco, que também se destaca como jurista,
foi vereador e deputado estadual, né? E da geração mais recente, o último vereador que integrou a nossa academia foi o vereador Márcio Muniz, foi secretário de saúde, foi vereador, faleceu recentemente. E da geração que ainda está na academia hoje, nós temos a professora Carmen Felicetti, que foi a primeira mulher a exercer o cargo de vereadora em Petrópolis, é membro da academia, foi presidente da academia. Ela, inclusive, foi eleita para a academia quando estava na vereança, portanto, é uma vinculação aí dos parlamentares com a academia, né? E o professor Miguel Pachá, que é uma figura também emblemática da contemporaneidade de Petrópolis, que foi vereador, embora ele não seja mais conhecido como político, ele teve uma participação pontual numa única legislatura como vereador, mas chegou a ser presidente da Câmara Municipal e é nosso membro atual da Câmara. Esses são os parlamentares que eu penso em destacar. Ainda tem outros deputados estaduais, como o doutor Mário Fonseca, famoso médico. O doutor Mário Fonseca, talvez você tenha conhecido, não sei. Me lembro muito bem dele, muito foi bem. Foi deputado estadual. E também o Murilo Cabral e Silva foi deputado também estadual. Também me lembro. Me lembro dessa gente toda. Pois é, Francisco Luperi. Então, é resgatar essas memórias, essa é a finalidade. Os próximas colunas, em março, nós vamos focar a mulher, ou seja, as mulheres acadêmicas, em homenagem a você, que foi uma grande liderança feminina na Assembleia Nacional Constituinte de 86, né, e que muito se deve a você esse protagonismo. Então, nós vamos falar sobre o protagonismo das mulheres. Eu vou dedicar a coluna de março, que é o mês internacional da mulher, para falar sobre as mulheres acadêmicas. E aqui, já adiantando, fica para o próximo programa, a Academia Petropolitana de Letras talvez terá sido a primeira academia do Brasil que admitiu mulheres. Desde a fundação, em 1922, há registro de participação, de acolhida de figuras femininas como membro fundador. A Academia Brasileira de Letras, Ana, para ter uma ideia, só foi admitir a sua primeira mulher em 1977. Era proibido na Academia Brasileira de Letras eleger mulher. A mulher não tinha direito de ser eleita, embora tivéssemos grandes escritoras no Brasil, elas não podiam entrar na Academia Brasileira. E na Petropolitana, desde a fundação, tivemos a professora Germana Gouveia, que eu vou focar. A Nair de Tefé foi a primeira presidente. Foi presidente da nossa academia em 1929, não, né? Uma mulher de vanguarda. A Maria Eugênia Celso, também uma figura extraordinária de liderança do movimento feminista no Brasil, foi membro da nossa academia na década de 30. Né? E temos outras figuras, Mariná Sarmento, Hebe Machado, e hoje o nosso quadro tem um cordão de pérolas de mulheres. Mas isso vale ser destacado, né, Kleber? Porque Petrópolis, que é tido como uma cidade tão conservadora, né? Foi vanguarda no sentido de acolher as mulheres na academia. Isso foi um exemplo e um passo muito de vanguarda, realmente, até para o feminismo nacional, né? Com Isso certeza. Tem um peso muito grande, né? Há um artigo aqui nessa revista de 1971, tá? 1971, escrito pelo nosso decano, professor Joaquim Eloy, e o título do artigo é A Associação Petropolitana de Ciências e Letras e o Brado Feminista. Então, ele narra, lá em 71, há 50 anos atrás, né, exatamente essa importância da figura feminina na academia. Depois, em abril... Olha o tempo. A gente, então, fala dos outros colunas para diante, mas só para anunciar, em abril eu pretendo falar dos jornalistas, em maio dos juristas, em junho dos clérigos religiosos, que tiveram uma participação importante, vários bispos, em julho dos educadores, em agosto dos historiadores, em setembro dos poetas e trovadores, em outubro dos médicos, também uma participação importantíssima na história, doutor Donato D'Angelo, doutor Jorge Machado, em novembro os romancistas e dramaturgos, e em dezembro os artistas, o Wim van Dyck, que você conheceu muito, né, um grande pintor, talvez um dos grandes pintores, foi membro efetivo da nossa academia nessa condição de pintor, de artista, e hoje nós temos o Walter Leonardo Berner, também um exímio pintor, que não é literato no sentido da palavra, mas a arte expressa na pintura e em outros modos de expressão artísticos.
É Que isso. beleza, doutor Kleber. Vamos acompanhar esse seu trabalho, que vai ser mensal, então, né? Exato. Durante todo o correr de 2022, né? Então, nós vamos sempre, assim que a coluna sair, ter a sua disponibilidade para falar no programa de como foi a coluna e qual será a próxima. Eu acho que isso aí vai ser não é, um Pode ritmo ser. interessante, não é? Para as pessoas acompanharem também mais popularmente todo o trabalho intelectual que a nossa academia presta e todo o acervo que lá existe e que muito poucos petropolitanos conhecem, né? Isso é uma forma democrática do senhor, de certa forma, divulgar isso, não é isso? Com certeza. E eu fico, mais uma vez, muito grato por essa oportunidade, por esse Eu que espaço. fico, que estou, através da sua participação, prestando um grande serviço à cultura petropolitana. Eu Muito estou obrigado. prestando. Tá, muito obrigada, então, doutor Kleber, pela sua participação aqui. Eu espero o senhor em fevereiro, então, logo depois da coluna, tá bom? Ótimo. Combinado. Muito obrigada pelo seu tempo e por Eu que esse seu agradeço. trabalho espetacular, né? Muito De obrigado. resgate dessas figuras que a gente precisa ter em mente, que existiram realmente, né? Que foram parte da história de Petrópolis e que o tempo faz com que muita gente nem as conheça, nem conheça a obra que elas deixaram, né? Muito obrigada, Perfeito. doutor Kleber. Até lá. Até já. Até mais. Até mais. Vamos conversar agora com a Gabi Andrade, que é a encarregada, a jornalista encarregada da divulgação e da comunicação da PPO. A PPO dispensa apresentação, todo mundo em Petrópolis já ouviu essa sigla, a PPO, e conhece perfeitamente o trabalho espetacular que essa grande entidade que trata da oncologia aqui nessa cidade e presta um serviço de atendimento aos pacientes e às famílias extraordinário, todo mundo conhece. Mas eu quero dar a palavra para a Gabi agora, para ela falar um pouquinho como é que foi o ano de 2021. Gabi, muito obrigada pela sua presença, é um prazer ter você aqui, e eu deixo a palavra com você para nos contar como é que foi a PPO e suas agruras e suas boas realizações no ano passado, tá bom? Primeiramente, muito obrigada pelo espaço no seu programa, PPO. Eu, como Relações Públicas, fico muito feliz de poder estar aqui no seu programa, trazendo um pouquinho do que aconteceu dentro da PPO. A PPO, no ano passado, Ana, passamos por algumas dificuldades. A nossa casa teve que ficar fechada por um tempo por conta aí da pandemia, mas ficamos fechados, não deixamos de atender as pessoas. Por quê? Porque o câncer, ele não parou, tá? O mundo mudou, mas o câncer não. Fechada como? Vocês pararam de receber os hóspedes, foi isso? Não. Pois é. A gente continuou recebendo os acolhidos, mas a gente teve que diminuir, né, o número de funcionários. Esse é o correto. Tá. De se dizer. Os nossos funcionários, teve pessoas que ficaram trabalhando home office, assim como muita gente teve que trabalhar home office, e com isso os nossos acolhidos, né, não deixaram de ter o seu atendimento, mas a gente teve que redobrar todos os nossos cuidados, né, por conta aí dos nossos acolhidos e também dos acompanhantes. Ana, para você ter uma noção, o ano de 2021, por mais que a gente estava retornando vagarosamente, a gente estava já com a vacina, nós tivemos aí um número de 1.400 pessoas nesse todo, mas acolhidos foram exatamente aí 174 pessoas, mais os acompanhantes, que foram 122 pessoas. Ou seja, é muita gente, foram quase 500 pessoas dentro da nossa casa, mesmo com a pandemia. Tá? E quer dizer, mesmo com a pandemia e com todos aqueles cuidados que vocês tinham que ter, né, de vacinação, e as vacinas para os pacientes oncológicos têm prioridade, mas os acompanhantes não, né? Então tem que ver tudo isso, né? Tem todo o apanhado, assim.
quando antes da pandemia, a gente podia atender 30 pessoas. E agora, né, vamos dizer assim, com a pandemia, a gente reduziu os números e aí nós fomos aí para 13 pessoas. Então, a gente acaba tendo que reduzir por conta da pandemia e tomar muito cuidado. Sempre tem álcool em gel na recepção, todo mundo com máscara, todos os funcionários com máscara, tomando todos os cuidados por conta dos nossos usuários, né, os nossos acolhidos. Vocês não tiveram nenhuma incidência de Covid-19 em nenhum paciente, não, né? Não que eu saiba lhe dizer, tá? Não que eu saiba lhe dizer, não foi constatado para poder estar lhe passando aí, mas graças a Deus, né? Claro, claro. E também com os isso, acompanhantes, vocês tiveram alguma incidência nos acompanhantes? também não foi nos passado, mas, ao meu ver, como relação pública, que acompanho indo lá à casa esporadicamente, porque eu acabo trabalhando também em home office com a casa, eu também não vi nenhum caso, né, de Covid-19, porque a gente tenta tomar todas as precauções. Né? Tenta não, a gente toma. Escuta, Gabi, e olha aqui, o que vocês fizeram além desse cuidado todo e esse transtorno que foi acolher essas pessoas nesse momento? Vocês fizeram algum evento? Aquele jantar não houve, né? Aquele jantar que é típico, né? A PPO, Fala um pouquinho ela não é... dessa aí. O que a PPO fazia que não fez esse ano passado? Esse ano, consecutivamente, novamente, a PPO fez a entrega das cestas, né, nas casas. Antes a gente fazia com que as pessoas fossem até a PPO, mas a gente entregou a cesta do chá, porque o chá também acontecia, né? E com isso era uma festa com as meninas, com as nossas vitoriosas. A gente teve um chá, não foi nem um chá, foi uma pousada aqui em Petrópolis que ofereceu um café da tarde, mas foi com um número muito reduzido em outubro, né? Porque o maior evento é em outubro, mas nós temos outros eventos que vão acontecendo esporadicamente de todos os meses. Esse mês agora nós estamos celebrando aí o Janeiro Branco, né, onde a nossa psicóloga Aline Barbosa está nos ajudando com esse tema, desenvolvemos esse tema, estamos aí fazendo, mas o pessoal acha que a PPO é só em outubro, mas não. A PPO, no ano passado, por mais que teve a pandemia, nós conseguimos aí ter mais de 7.000 refeições. Graças a Deus, os parceiros nos abraçaram com muita força, e em outubro, além do chá rosa, que não aconteceu, que foi entregue às cestas, e de casa em casa eu pude entregar, eu fiz par junto com a nossa tesoureira, que é a Rosinha, né, que é a Rosângela, e foi muito bonito, é muito o carinho. Eu tenho certeza que, assim como você, que é comunicadora, radialista, recebe esse carinho do público. E quando eu fui de casa em casa, de porta em porta, sem eles saberem que eu trabalho também com rádio, eles tiveram um carinho tão grande que, assim, dinheiro nenhum paga. E é um crescimento muito grande, né? Nós recebemos esse carinho, aonde as pessoas também, outras vitoriosas foram privilegiadas, tiveram aí a cesta, e depois aconteceu em outubro, no dia 30 de outubro, aconteceu uma grande ação social lá no Parque de Exposição de Itaipava. A chuva tentou nos pegar, mas não conseguiu, foi muito bacana. Tivemos aí música, descontração, aferição de pressão. A SBB de São Paulo veio para Petrópolis para poder também fazer uma ação muito bacana, que foi um parceiro que nos ajudou muito nessa última ação social. E com isso, a gente fica muito feliz de ter essas ações. Aí agora, em dezembro, nós tivemos aí também a cesta de Natal, onde a gente pôde presentear os acolhidos que não ficam só dentro da casa, tá, Ana? Pessoal que mora em Petrópolis, que precisa de todo atendimento, pode vir aqui, pode estar junto conosco lá tendo atendimento, mas vai estar fazendo um cadastro, passando pela nossa assistente social, psicóloga, e aí sim, a gente pode estar disponibilizando uma cesta básica, né, para poder estar fazendo também o acompanhamento na casa. Não dorme na casa, mas pode lá ficar
conosco. O pessoal que fica na casa é o pessoal que vem de outras cidades. Se você um dia quiser ir lá na casa e ver de pertinho, é muita gente que vem de vários lugares para poder estar aí. Eu já vi várias vezes, eu já vi várias vezes. E é muito mas bonito, então, por isso que eu estou te falando. O espírito da casa realmente acolheu os turistas, vamos dizer assim, né? Os turistas que precisam de um atendimento à saúde, né? Agora, os aqui de Petrópolis, nem por isso, os pacientes oncológicos aqui de Petrópolis, nem por isso deixam de ser acolhidos por vocês, né? De jeito Isso nenhum. mesmo. Cada um na sua casa, mas com acolhimento, calor humano, atenção que a PPO dispensa a todas as vitoriosas, né? E todos aqueles que estão na circunferência dessa doença tão insidiosa, né? Que precisa de toda a atenção, né? Com certeza, e nesse momento todos nós, não só os nossos acolhidos e usuários, ficamos vulneráveis, né? Desenvolvemos várias outras coisas, então ali a psicóloga, a assistente social, são pessoas que, não dispensando as outras pessoas que trabalham na cozinha, os outros funcionários, né? Porque tem extrema importância dentro da nossa casa, mas nós também temos essas duas pessoas que são, para mim, são os pilares para poder ajudar nesse momento que nós estamos vivendo. E eu não esqueci de dizer que nós também tivemos o nosso bazar, que é o mais famoso. Todo mundo quer saber do bazar. Eu também dei cobertura a esse bazar, E vocês fizeram também na Praça Dom Pedro, tiveram uma barraquinha lá também de roupas e livros, não foi isso? Isso mesmo. E também tivemos lá, a barraca também esteve vendendo, né, as camisas para estar nos ajudando aí, as camisas do Outubro Rosa, que não teve a caminhada, mas a gente teve aí a venda das camisas que ajuda a nossa casa, porque a nossa casa ela não tem nenhum vínculo com o governo, a gente é extremamente... nós nos autossustentamos, a gente precisa das doações das pessoas, para as pessoas poderem nos ajudar e a gente conseguir, de fato, estar ajudando as outras pessoas, né? Vamos dizer assim, é um trabalho de formiguinha, onde um ajuda o outro. Quer dizer, vocês não têm nenhum projeto vinculado a nenhuma entidade governamental, não, né? Não. Somos independentes, não temos sempre a iniciativa privada ajudando, é isso? Isso mesmo. Gabi, o que é o Janeiro Branco? O que ele se traduz? Em quê? Então, ele veio para estar organizando a mente das pessoas. Exemplo, a gente já vem num turbilhão, né, onde a gente está aí em dezembro, a gente já saiu aí de várias coisas, a gente está dentro da pandemia, e com isso, a nossa querida Aline Barbosa trouxe aí o Janeiro Branco para poder ajudar psicologicamente melhor as pessoas, né, e está organizando melhor, né, não só a mente, mas o corpo, em tudo. Mas além do Janeiro Branco, a gente também tem o Fios com Amor. O pessoal leva lá o cabelo, né? E ano passado foram doados mais de 146 cabelos e foram confeccionadas 142 perucas. Para você ter noção, se você doar 15 centímetros de cabelo, você já está conseguindo ajudar aí muitas pessoas a terem... Quantos centímetros você falou? 15 centímetros. 15 centímetros. E essas perucas são confeccionadas aqui em Petrópolis mesmo? Temos parceiros aqui de Petrópolis, né? E também temos parceiros de outros lugares. Mas você que gosta de costurar uma peruca e é uma costureira e quiser nos ajudar, pode ir lá na nossa sede, na Rua Visconde da Penha, número 72, que você vai estar aí nos ajudando cada vez mais. Toda ajuda, todo voluntário é sempre muito bem-vindo. Vocês, além de perucas, vocês confeccionam apliques também, né? Ou não, é só a peruca inteira?
Apliques eu desconheço que faça, porque aplique, ele é feito de um outro material, ele não tem apliques que não são feitos de cabelos, e a gente acaba fazendo a peruca, porque com isso a gente consegue atender a toda a nossa demanda, que a maioria da nossa demanda precisa realmente das perucas em si, né? A peruca toda, né? Apesar de hoje a gente ter laces, né? Se algum patrocinador de laser quiser estar junto conosco, fiquem à vontade. E é muito interessante porque muita mulher fica assim muito para baixo, não só por estar portadora de um tumor canceroso, mas principalmente sabendo que vai perder o cabelo, né? O cabelo é um fetiche da mulher, que a mulher faz muita questão de permanecer com ele. Então, se a gente consegue, assim, de certa forma, diminuir o trauma da perda do cabelo, para quem tem câncer, vai ser uma ótima coisa, né? E fora os nossos lenços, perdão, que também deixam as nossas meninas mais bonitas, né? Porque a vaidade da mulher parece que aflora mais, e com isso a gente fica aí muito feliz de poder estar sempre ajudando, acolhendo, e não só são meninas, não. Nós também temos homens acolhidos lá dentro, dentre esses números que nós falamos hoje aqui, e a gente fica feliz de poder ajudar todo mundo com esse trabalho de formiguinha e a divulgação também, que é a porta aí dos programas assim como o seu, que nos abre aí para poder estar dizendo e contando um pouquinho desse trabalho que é tão grandioso e que vem a crescer sempre. Eu sei que não é fácil a luta de vocês, principalmente agora, nesse período assim de isolamento social, que impede muitos eventos, né? Os eventos traziam recursos, né? Então, o que a gente pode fazer para ajudar? Você que quer nos ajudar, vocês podem ir lá na nossa sede, lá na Rua Visconde da Penha, número 72, ao lado do CTO, tá? A gente está lá com todas as normas de segurança, com máscara, álcool em gel para receber vocês, para levar a sua doação se você é um empresário e tem essa vontade, ou vocês podem nos procurar lá pelas nossas redes sociais. No Facebook está como APPO e no Instagram está como Associação Petropolitana, ou então se você escrever APPO lá no Google, já aparece a nossa associação, e com isso você estará sempre com os canais aí para poder estar conversando com a gente. Qualquer doação, qualquer quantia é super bem-vinda, sempre bem-vinda, e a gente fica sempre muito feliz. Eu sou voluntária lá, né? Repetindo, eu sou diretora de Relações Públicas Voluntárias, e esse trabalho não tem dinheiro que pague, Ana. Então, eu fico muito feliz de poder sempre ajudar a evoluir, né? Quer dizer, você está fazendo a sua parte, né, Gabriela? Tudo que Com você certeza. pode fazer para contribuir, e é um trabalho que, se a gente for converter financeiramente, tem um custo bastante grande. Você está dando voluntariamente porque você acha que assim você contribui com a instituição, né? Com certeza, e no que eu puder fazer pela nossa instituição, estarei sempre lá, e vocês de casa também podem nos ajudar, porque é com um pouquinho que você consegue a sua evolução. Que a PPO vença todas as dificuldades, que começam com o tratamento de cada paciente, não é? E que se torne vitoriosa em cada paciente, também na obra espetacular que vocês fazem tão bem e com tanto carinho, tanta doação e com tanta persistência, porque não é mole, né? Não é mole, não, é bem corrido, e com isso, com muitas pessoas ajudando, a gente consegue vencer, Ana. Muito obrigada pelo espaço, tá? E você também, quando quiser ir lá na casa, fique à vontade. Estamos de portas abertas para você e toda a sua equipe. Terminando o programa de hoje, vou ler para vocês um trecho do escritor tcheco Milan Kundera, no último livro dele, A Identidade. No livro que ele diz que a amizade é indispensável para o bom funcionamento da memória e para a integridade do próprio eu.
e chama os amigos de testemunhas do passado e diz que eles são nosso espelho e que, através deles, nós podemos nos olhar. Olha que coisa legal. Vai além. Diz que toda amizade é uma aliança contra a diversidade, aliança sem a qual o ser humano ficaria desarmado contra seus inimigos. Amigos recentes custam perceber essa aliança, não valorizam ainda o que está sendo construído. São amizades não testadas pelo tempo. Não se sabe se enfrentarão a solidez, as tempestades, ou se serão varridos numa chuva de verão. Veremos, diz ele. Um amigo não racha apenas a gasolina, racha lembranças, racha crises de choro, experiências, racha culpa, racha segredos. Um amigo não empresta apenas a prancha, empresta o verbo, empresta o ombro, empresta o tempo, empresta o calor e a jaqueta. Um amigo não recomenda apenas um filme ou uma música, recomenda cautela, recomenda o emprego, recomenda um país. Um amigo não dá carona apenas para a festa, te leva para o mundo dele e topa conhecer o teu mundo. Um amigo não passa apenas cola, passa contigo um aperto, passa junto o Réveillon. Um amigo não caminha apenas no shopping, anda em silêncio na dor, entra contigo em campo, sai do fracasso ao teu lado. Um amigo não segura a barra apenas, segura a mão, a ausência, segura uma confissão, segura o tranco, o palavrão e segura o elevador. É muito raro se encontrar amigos assim. Dúzias deles ninguém tem. Que a vida e os amigos nos ensinem a cuidarmos uns dos outros para cada vez mais e sempre estarmos unidos. Até o próximo programa.